Nesse vídeo eu vou estar explicando como é que funciona a ferramenta de importar postes ou qualquer outro bloco em geral. Ela serve para qualquer coisa. O primeiro passo o primeiro passo é você precisa de duas coisas. Um, o bloco que você vai importar e dois, um arquivo CSV contendo as coordenadas que você vai importar e caso tenha tipos de visibilidade, que é o post que a gente disponibiliza junto com o CatFiber utiliza, você precisa de outra coluna informando o tipo e mais as informações que você vai adicionar nesse post. Eu vou pegar aqui um bloco de exemplo, por exemplo, o post E, que é o que eu mais utilizo, eu no meu caso particular, que ele tem algumas informações. Quando eu dou OK aqui, eu preciso adicionar ele uma vez no desenho. Aqui, ó. Adicionando ele no desenho, tá aqui, ele na verdade eu pedi para ele solicitar as informações, mas não precisava. Esse aqui é o bloco. Deixa eu só ligar o layer dele. Ele vem dessa forma aqui, ó, que ele contém esse gridzinho aqui para alinhar as fibras, facilitar. E ele tem todas essas informações aqui, ó, coordenadas, ID do poste, estruturas, número sequencial, quantidade de ocupantes, nome da rua e nome do bairro. Essas duas informações ficam ocultas nele, que eu utilizo para depois extrair essas informações. E basicamente como é que funciona a importação de poste? Eu vou precisar de um bloco, eu já tenho. Esse bloco aqui, se eu der dois cliques novamente, ele chama poste E. Então é esse bloco que eu vou usar. E todos os blocos do CatFiber, ele tem em uma dessas triângulos invertidos aqui, as visibilidades, que são os modelos de poste. Por exemplo, esse aqui é um poste duplo T. Mas se eu selecionar esse duplo T com dois T's, é o mesmo poste, só que invertido. Então essa aqui é a visibilidade DT, essa é a DTT. Por exemplo, a CC, que é o circular concreto, e assim vai. Todos os postes do CatFiber possuem isso aí. Por exemplo, o poste 6 aqui. Deixa eu só desmarcar essas opções. Se você encaixar ela aqui, ó, e selecionar, ele tem a opção, ó. Mesma coisa, CC, madeira, DT. Aí, por exemplo, aqui, ó, CC underline T. O que significa isso? Que ele tem um transformador. Então, por exemplo, se eu quero adicionar um poste circular concreto com transformador, eu tenho que selecionar a visibilidade CC underline T. Isso é muito importante para a ferramenta de importar poste. A mesma coisa aqui nesse. Se eu selecionar lá, CC underline T, lá, ele coloca o transformador, que esse aqui é um tipo diferente de modelo. Assim, a legenda é diferente, né? E esse aqui, em específico, ele tem mais opções. Ele tem ainda o underline A, por exemplo, o CC underline A, que é aterramento. Esse aqui eu represento também os aterramentos. Então, vai da sua necessidade, o que você quer representar. Eu posso representar os dois, ela, por exemplo, CC underline T underline A, que ele coloca os dois. Então tá aqui os postes. No caso, eu vou utilizar esse aqui. Depois que eu inserir um no desenho, eu só preciso disso aqui. Depois eu posso apagar ele. Eu posso até apagar agora, que ele já está aqui no meu insert do AutoCAD. Ó. Se eu der um insert, ele vai estar aqui, ó, poste 6. Ó. Tá aqui. Feito isso, eu vou precisar do meu arquivo CSV que eu vou estar importando. No caso desse exemplo, eu vou utilizar um arquivo gerado pelo aplicativo de celular chamado MapMaker, que muita gente utiliza. Mas você pode usar qualquer arquivo, desde que você tenha no mínimo duas colunas, que é latitude e longitude. Então aqui, ó, o arquivo CSV que eu vou estar utilizando é esse aqui, que vem desse jeito. Quando eu exporto do MapMaker, ele vem nessa configuração. Então, eu preciso separar ele em colunas. Ó. Então, eu seleciono tudo. Na verdade, é só essa coluna, né? Vou em dados, isso aqui no caso do MapMaker em específico. Lá. Eu vou separar em texto para colunas, porque se você ver aqui, ó, por exemplo, cada coluna está separada por vírgulas aqui nele. E não é assim que eu preciso que cada um, por exemplo, na coluna B aqui, ó, esteja esse folder color. Na coluna C, a latitude, tá vendo? E não tá, ele está todo na coluna A. Então eu seleciono a coluna A inteira, vou em texto para coluna, ponho delimitado, avançar, aí o tipo de separação, ou seja, está separado por vírgulas. Eu marco a opção vírgula, desmarco tabulação, vou em avançar. Aí eu vou selecionar, segurar o Shift esquerdo e selecionar todas as opções aqui, ó. E vou mudar para texto, pois o Excel, no nosso formato brasileiro, que vírgula representa casas decimais, é o contrário do que o pessoal utiliza lá fora. A vírgula lá representa casa de milhares. Por exemplo, 1000, eles escrevem 1,000. A gente escreve 1.000.
E se eles querem colocar, por exemplo, 1,35, que é o nosso aqui, eles colocam 1,35. Então, se seu AutoCAD está no padrão brasileiro, é bom você deixar tudo em texto. Então, você vem cá e marca texto, lá. Se você observar, todas as colunas agora estão em formato texto. Dou concluir. Pronto. Agora, ele separou tudo em colunas, ó. Tá aqui a coluna que veio lá, que é o nome da pasta, que eu não utilizo, a cor, a latitude que eu utilizo, tá vendo? Em formato texto, ó lá, tá a latitude aqui, você pode observar lá, menos 16,67, que é uma latitude em graus decimais. A ferramenta de importar poste, ela aceita tanto graus decimais como UTM no formato WGS84. E aqui tem, por exemplo, na pasta que eu utilizo do MapMaker, ele vem a opção lá, que quando a pessoa que vai coletar as informações em campo para mim, ele seleciona o modelo de poste lá, por exemplo, DT, madeira, CC, aí aqui ele coloca a altura barra resistência, tá vendo? Que ele é um 11 barra 150, esse aqui é um 10 barra 300, aqui a rede de média tensão, quantos cabos tem, isso aqui são informações que eu utilizo. Isso aqui varia de pessoa para pessoa. Mas, pois bem, eu tenho aqui no meu computador um gabarito de fórmulas que eu já utilizo, que é sempre a mesma fórmula, aí eu salvei num Excel, para mim sempre estar utilizando as mesmas, para não perder tempo. Aqui, ó, que são essas aqui, por exemplo, o cabeçalho, ou seja, meu cabeçalho que eu sempre utilizo é esse aqui. Então, para facilitar a minha vida, né, eu já copio ele aqui e colo lá. Mas você pode muito bem vir aqui, por exemplo, ó, eu quero latitude, longitude. Aqui, por exemplo, eu colocar aqui, ó, tipo, porque você precisa do cabeçalho para você selecionar qual coluna vai em cada lugar. Por exemplo, posso pôr aqui tipo, eu posso apagar, por exemplo, essa coluna aqui. Mas como eu já tenho pronto o meu, eu só venho aqui e colo aquela linha. Eu venho aqui nesse formulário meu, que já tem as fórmulas, né, lá, e só substituo aqui, aí já fica, tá vendo? Aqui eu vou colocar a latitude em UTM, a longitude em UTM, aqui tem a latitude normal, olha lá, o ID do poste, que na verdade é o número dele, né, a rua, que cada pessoa não coletou, a color não utiliza, olha lá, aí o tipo, tamanho barra resistência, se tem transformadora lá, que aí no MapMaker eu tenho a opção de criar uma opção de desmarcar ou não, tá vendo? Que é false ou true. E basicamente eu venho aqui e, continuando, né, eu seleciono os graus decimais que eu gosto de colocar num dos campos do meu poste, eu coloco as coordenadas em UTM, então eu converto elas. Mas isso aqui, igual eu falei, é opcional, você pode importar muito bem com essas informações aqui. Caso você não coloque as informações no seu poste, não tem necessidade desse passo que eu estou fazendo. Mas aqui, ó, eu seleciono, né, as coordenadas, aí eu vou nesse site aqui, deixa eu só achar o site. Esse site aqui, ó, que chama Zonuns Online, que é o mais simples. Tem vários jeitos de você converter, se você quiser, né? Porque dependendo do seu GPS, se você vai coletar com o GPS, ele já vem nas coordenadas que você quer utilizar. Eu utilizo essas aqui somente para informação do poste no meu projeto. Então eu colo aqui as coordenadas, seleciono que eles estão separados by tab, né? Que aqui, ó, se eu vim aqui, por exemplo, no primeiro, ó, e selecionar isso aqui é um tab, ó, não é espaço, tá vendo que ele é bem grande. Então aqui, ó, separado por tab, a zona, que aí isso aqui no caso da minha UTM é a zona 22, e ele está no sul. E aqui eu vou deixar ele separado por vírgula, o resultado. Aí eu clico em transform, ele vai abrir uma janela, ó lá. Aí eu só pego isso aqui, copio, vou lá nas minhas fórmulas aqui, colo aqui. Que aí ele fica, tá vendo? Na latitude, longitude. E fora isso, eu trato melhor esses dados. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um DT. Deixa eu achar um aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, ele é um circular concreto, só que ele tem transformador. Aí, para mim adicionar ele no meu projeto, o certo, para mim fazer manual, por exemplo, eu vim aqui e colocar ele assim, ó, underline T, se eu quero adicionar o transformador, com T maiúsculo. Só que, para não fazer isso, você ficar olhando um por um aqui até que tem poucos postes, tem 153. Eu criei uma formulazinha que vê se aqui for verdadeiro, ele vai concatenar essa informação com underline T. Então tá aqui, ó, que é o tipo underline T. Aí, igual eu falei, eu tenho a fórmula aqui, ó. Se você olhar, a fórmula tá aqui, ó. Ou seja, é uma fórmula básica de Excel. Que ele vai ver se aqui for true. E aqui também, no caso, aterramento, que eu estou utilizando aterramento, o poste em específico, ele tem o símbolo de aterramento, né? E montei a fórmula.
Aí para mim não ter que ficar montando essa fórmula toda vez, eu só criei elas aqui, deixei salvo, eu só venho aqui, copio as fórmulas que eu quero utilizar e colo aqui, ó lá. Coloquei aqui, aí já está a fórmula aqui. Aí eu só arrasto ela para baixo. Esse aqui é Excel puro, isso aqui não tem nada demais, é só Excel, tá vendo? Aí ele cria, por exemplo, as coordenadas, eu importo nesse formato aqui, ó, meu poste. Se você vir aqui no AutoCAD, cadê o poste que eu coloquei? Deixa eu colocar ele de novo aqui, que é esse poste que eu vou utilizar nesse exemplo. Vou colocar ele aqui. Eu tenho um campo aqui nele que chama coordenada, ó. Que aí eu coloco no formato assim, x, dois pontos, maiúsculo. Aí eu coloco a coordenada x em UTM, vírgula, y, dois pontos, a coordenada y. Entendeu? Aí ele já preencheu aqui, ó, se você observar. Mas isso aqui, igual eu falei, é minhas configurações. Aí, ou seja, ele já está aqui. O tipo lá que ele vai importar, que é o tipo T. A quantidade de ocupantes, que ele vai vir aqui e vai contar quantos tem aqui nesses ocupantes. As estruturas, a mesma coisa. Ele vai, tá vendo? Tem a fórmula aqui, ó. Se tiver, ele vai pegar esse valor. Se aqui tiver informação, ele vai concatenar. Ou seja, ele gera essas informações. Ou seja, Excel puro. Feito isso, eu vou salvar o arquivo. É sempre bom deixar uma cópia em XLS desse arquivo. Ainda mais, como eu falei, se o Excel tiver em português, no padrão brasileiro, porque quando você salvar esse arquivo, se você fechar e abrir ele, ele vai desconfigurar totalmente as suas coordenadas aqui, ó. As duas coordenadas. Então, em XLS ele não faz isso, que ele não volta para número, ele mantém em texto. Então, sempre que você for fazer assim, a primeira vez, deixa um backup em XLS e salva o CSV para importar. O meu aqui, meu Excel, já está em formato americano, então ele não dá esse erro. Que eu configurei lá para ele usar o contrário, ponto e vírgula. Aqui, eu salvei o arquivo, ele chama mmpos, vou pôr um nome mais fácil, né? Vou colocar um nome aqui, postes, importar. Fica mais fácil na hora de achar o arquivo. Tá pronto, meu arquivo CSV está pronto, ou seja, resumidamente, eu preciso de uma coluna que tenha a latitude, que pode ser em graus decimais, que aqui é o formato, ou em UTM, que eu tenho ela aqui as duas, né? Outra coluna com a longitude. E caso eu for usar a visibilidade do poste, se eu não for usar, não preciso da outra. Eu preciso mais dessa coluna aqui, ó, que tem o tipo. No caso, eu posso. Aqui é o tipo normal e aqui é o tipo considerando transformador. E as outras informações que eu importo no meu poste são isso aqui, ó, as coordenadas. Aí aqui é as informações que você quer importar. Então você pode importar qualquer informação. Por exemplo, você quer que ele já coloque a numeração que você colocou aqui na ordem. 1, 2, 3, 4, 5. Poste 1, 2, 3, 4, 5. Você coloca aqui então as informações e manda ele importar. Vamos fazer o processo de importação agora. Salvei o arquivo. Esse aqui eu não preciso mais. Estou aqui. Chamando a ferramenta. Primeiro eu inicio o CAD Fiber, né, a primeira vez. Está carregado. Eu venho aqui na ferramenta importar. Ele vai pedir para você selecionar o bloco. Então eu tenho que adicionar ele no meu desenho, né? Já está aqui, ó, poste 6. Aí ele pergunta o layer que você quer adicionar. Eu vou adicionar nesse layer postes aqui, mas você pode adicionar no layer que você preferir. Você dando OK, ele vai abrir perguntando onde está o arquivo lá. O arquivo que a gente vai importar é esse aqui, ó, postes importar, que eu coloquei até com 2 Os. Nele, primeira coisa, você vai utilizar qual tipo de coordenadas, graus decimais ou TM. No meu caso, como eu tenho as duas, eu posso escolher. Você, se for utilizar só graus decimais, então você marca graus decimais, ou vice-versa. No caso aqui, eu vou importar com graus decimais, para ver que funciona. Aí ele vai converter para o TM, tá? O seu projeto, ele tem que estar em UTM, que é coordenadas locais, porque o AutoCAD não funciona bem com graus decimais. Então aqui eu venho e vou selecionar lá a coluna que está minha latitude, lá, ponto de inserção da latitude. Aqui está a latitude, tá aqui, ó, latitude, que era aquelas colunas do meu Excel. O ponto de inserção da longitude, tá aqui, ó, longitude. Se caso eu fosse utilizar o TM, eu ia selecionar a latitude e o TM lá da minha coluna, né? E a mesma coisa aqui, a longitude e o TM. Mas como eu vou usar graus decimais, é latitude e longitude. O tipo de poste, que é a visibilidade que ele pegou, é aquele meu lá, aquele tipo underline T, que eu fiz aquela fórmula lá para ele concatenar CC com underline T, com underline A, etc. A informação 1 do meu poste. Eu vou em aqui e escolho qual que é a informação 1. Eu, na verdade, eu selecionei o poste 6 em vez do poste E. Agora que eu vi que essas informações aqui não são do poste E, que ela tem um outro nome. Então eu vou pegar, eu vou cancelar e vou fazer de novo, porque eu configurei para aquele poste, né? Senão vai ficar esquisito. Ó. Vou selecionar o poste
E, que ó, é esse aqui, na verdade, que eu estou usando, né? Mas você poderia usar muito bem aquele, só que como eu configurei as informações, vai ficar muito esquisito. Então aqui, postes, dou OK, seleciono um arquivo, olha lá, graus decimais, então eu vou selecionar latitude, longitude, o tipo é aquele tipo T, tá vendo? Ele pega isso aqui de acordo com as informações do seu bloco lá. Você pode editar o bloco, inclusive, se você quiser. Em vez de colocar, tá lá, info, você renomeia ele, por exemplo, para ID do poste, que é igual o meu aqui. Olha lá, coordenadas, que é a tag do bloco. Eu vou pôr o título lá da coluna coordenadas. Eu coloquei assim, o mesmo, para ficar fácil de eu sempre linkar os dois, né? ID do poste, tá na coluna ID. Estruturas, está nas estruturas. O número, que é o número sequencial do poste, eu não preencho, mas você poderia muito bem ter uma coluna escrito lá, poste 1, poste 2, poste 3, ou 1, 2, 3. Eu utilizo uma ferramenta do CATFiber que enumera automaticamente. Nos próximos vídeos eu vou estar mostrando ela. Então eu posso colocar aqui não preencher. A quantidade de ocupantes, que está em QTD também. Rua, que tem lá o layer rua, que essa informação é oculta nesse bloco, e bairro também, só que eu não coletei essa informação, então eu vou por não preencher. Quando eu der OK, ele já vai começar a inserir, olha lá, inserir nos blocos, olha lá, ele vai inserir todos, olha lá, inseriu 152 blocos, olha lá, dei OK, olha lá, estão todos os meus blocos nos locais. Aí o que eu posso fazer? Eu posso usar aquela ferramenta que eu expliquei no outros para alinhar lá, por exemplo, eu seleciono os postes, né, na rua que eu quero, olha, por exemplo essas, olha lá, dou ALP, por exemplo, estão acima lá. Já corrige todo mundo. E ainda posso ajustar aqui. Esse bloco ele tem essas opções de ajustar para um lado, para o outro. Perfeito? É assim que funciona a ferramenta de alinhar postes. Alinhar postes não, desculpa. De